A pergunta é, professor, né, o AM perguntou ali, professor, poderia fazer um vídeo sobre a reforma administrativa? Né? E o Antônio colocou aqui no mesmo tema. Professor, o técnico de seguro social é considerado típico de Estado devido à reforma administrativa que vem por aí? Bora lá. A reforma administrativa, eu acho que eu falei tributária, mas é reforma administrativa. A reforma administrativa, ela está chegando, está próxima de sair, já tem uns 15 anos, beleza? Que sempre tá para sair, tá para sair, tá para sair. A gente passou por isso há uns 2, 3 anos atrás, que ela quase sai e realmente ia ser muito ruim, certo? A reforma administrativa, no geral, olhando mais para a segurança da sociedade do que individualmente. Eu estou falando segurança das instituições, porque na outra reforma que a gente viu ser proposta, quase passou, praticamente a gente ia ter uma transferência ao setor privado, com interesses privados, serviços essenciais, como os de licitação, né? Que é onde justamente, né, pode haver coisas que não sejam tão dentro do que prevê a lei, beleza? Mas isso aí é outra questão, A gente tem sim um movimento, né, que tenta fazer reformas administrativas por motivos, N motivos, que a gente não vai fazer elucubração aqui sobre isso, e que podem afetar, certo? Vamos supor que saia mesmo a reforma administrativa no pior dos cenários. Bora colocar o pior cenário. Tá acabando um monte de direito, transferindo tudo para o setor privado, para terceirização, aquela coisa toda. Qual é a tendência natural que eu observo? É que as carreiras que são típicas de Estado, elas vão se manter atrativas, certo? Isso no nível máximo. Carreiras top, que sempre existirão, tipo auditor fiscal, certo? Então o auditor fiscal existe desde a Bíblia, já tem referência sobre auditor fiscal, porque quando há um conjunto de pessoas em volta de algum objetivo, esse conjunto de pessoas geralmente se transforma num ente, né? Aqui a União, Estados, municípios, e aí esses entes eles precisam prestar serviços para essas pessoas que estão ali dentro, certo? Esse é o conceito máximo. E aí esses serviços eles precisam de dinheiro, porque o setor público, quando ele contrata o policial, ele não pode dar um abraço e dizer, ó, obrigado aí, porque você... Não, ele tem que pagar um salário, né? E aí todo mundo tem que ser remunerado. Prestadores de serviço. E aí precisa de quê? De dinheiro. Aí tem uma pessoazinha ali que tem que arrecadar. Então, antes de tudo, tem o auditor fiscal para poder fazer o dinheiro entrar. Independente de reformas tributárias. Beleza? Outros cargos que são muito importantes. Magistrados, procuradores, com ressalvas, porque tem uma corrente que entende que pode ser, né? Que aí a gente não vai falar sobre interesses aqui, mas assim, que municípios podem contratar empresas para fazer serviços de advocacia, por exemplo. O que vai acontecer é, todas as carreiras que são típicas de Estado, ok, se manterão atrativas, e as que não são típicas de Estado vão buscar formas de conseguirem a classificação como típicas de Estado. Por quê? Essas carreiras vão se manter atrativas no seguinte sentido, de ter excelente remuneração, isso e aquilo outro, e mais estabilidade. E as carreiras que não são estáveis? Aí não presta mais nenhuma? Vamos lá. Petrobras é um concurso que abre e que dá gente pra caramba, o salário é muito bom e tem muita gente que sonha em trabalhar na Petrobras. E não tem estabilidade, certo? Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, enfim. Então a gente já tem exemplos, né? A gente já tem exemplos. Então isso não vai fazer com que esses cargos deixem de ser interessantes. Por quê? Porque para a gente chegar num momento ou num mundo onde o setor público não é mais interessante, não vale a pena mais estudar, porque tem gente que está deixando de estudar para concurso por conta disso. Seria eu ter uma outra opção. Se tu não estuda para concurso, para ganhar teu dinheiro lá, teus 10, 15, 20, 30, 40 mil reais, tu teria, desistindo disso, que ir buscar em outro canto. Infelizmente, o setor privado no Brasil, ele não dá esse tipo de... ele não está no nível de ser uma opção viável. Então, por mais que as pessoas falem e por mais que as reformas possam atacar ou diminuir esses direitos, a gente sempre vai ter ainda essa questão
de a gente ter melhores remunerações e outras garantias que o setor público tem e o setor privado não tem, certo? Com estruturas de carreira, as atividades também, que a gente tem que falar também a questão das atividades, né? Atividades que estarão no setor público e que vão trazer para as pessoas ali uma satisfação pelo simples fato de exercer a tarefa. Eu, além de ser bem remunerado como auditor fiscal, além de ter qualidade de vida, eu me sinto muito bem fazendo aquilo que eu estou fazendo, que eu faço, certo? Porque eu vejo o retorno imediato para a sociedade. Em resumo, não deixem de estudar por conta de burburinhos sobre reforma administrativa. Professor, não é burburinho, está tramitando. Não deixe de estudar porque está tramitando. Professor, não está tramitando, já foi aprovada a reforma administrativa. Não deixe de estudar para concurso por conta disso, porque ainda assim será muito bom. E o que você pode fazer é internamente procurar fazer cargos, se o seu desejo maior é estabilidade, cargos que são carreiras típicas de Estado, beleza? É uma escolha tua. O bom de estudar para concurso público é isso, que tudo é escolha nossa. Vai depender da vergonha na cara que a gente tem para sentar e estudar todo dia, do quanto que eu estou investindo naquilo em termos de tempo e de ação, certo? E da paciência para passar no concurso público, certo? E concursos públicos que são carreiras típicas de Estado já são muito concorridos há muito tempo, não é novidade para ninguém, beleza? Então, fiquem tranquilos em relação a isso e acalmem os ânimos, continuem estudando, porque eu já vi muita gente sofrendo, porque vai sair uma reforma administrativa, o cara deixa de estudar, não sai a reforma, e o cara poderia ter passado antes da reforma, entendeu? Então, assim, eu não vejo lógica nesse alvoroço, essa é a minha opinião.